Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos analisar a imprensa esportiva trazendo as informações de Palmeiras e Flamengo. Partida essa que praticamente vale 6 pontos. O Flamengo precisa da vitória para continuar subindo aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Tem aqui os comentaristas falando sobre quem é melhor, jogador por jogador. Nós vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte. Me ajude aqui explodindo dentro do like. Vamos bater uma meta de 2 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo. Você é flamenguista de verdade? Deixa o seu like e apoie o trabalho do nosso canal. E também vai nos comentários e arrisque o palpite para a partida entre Palmeiras e Flamengo. Quem vence essa partida? Arrisca o placar nos comentários, tá bom? Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte. Meu Mengão React é o nosso canal. Aqui tem notícias e informações do Flamengo e vivemos Flamengo todos os dias, tá bom? Créditos, canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Acho que não. O jogo é muito equilibrado, mas se tivesse que apontar um pouquinho para alguém, pro Palmeiras. Ô, Djalma, você sabe que o muro Naves sou eu, né? Esse jogo vai ser 2-2, você tem toda a razão, é um jogo muito equilibrado, e tudo para dar um empate, aí 1-1, 2-2, já falei com o Sampaoli e o Abel, já assinaram aqui pelo esse empate. Olha que eu duvido em um e outro. O empate só é interessante para os dois se o Botafogo... eu acho que nenhum dos dois assinaria o empate, não. Não assina, não. Eles precisam vencer porque querem encostar, chegar mais perto do Botafogo, né? Porque essa rodada, e daqui pra frente, vai ser, pelo menos por um tempo ainda, pela vantagem que já tem o Botafogo, né? Vai ser aquela história em que todos os torcedores do Botafogo gritam, segue o líder. E os outros 19 gritam, seca o líder. Exato. E todo mundo vai secar o Botafogo. Não, tudo bem que o Grêmio tá mais perto, também não é... Mas eu acho que esse jogo de Grêmio e Botafogo, melhor não deixar o Botafogo abrir 10 disparar. pontos é complicado. É melhor né? não disparar. Então vai todo mundo secar o Botafogo, enfim, ele vai lá. Ele já ganhou de vice-líder, né? Ele já ganhou, ele veio pegar Palmeiras, era vice-líder na época e tal, mas enfim. Então tá todo mundo secando para diminuir essa... Interessa a Palmeiras e interessa a Flamengo vencer. Realmente empate não é bom, mas pela igualdade de forças aí, o jogo seria natural, 1-1, 2-2 e tal. Mas eu vou com você, Djalma. Eu acho que é a hora. Não é o melhor momento do Palmeiras enfrentar o Flamengo, que está em ascensão. É esse momento que o Abel gosta para mostrar que pode virar o fio. E esse Palmeiras tem consistência, ele vai voltar para a beira do campo. Deve ter falado pra caramba na cabeça da turma lá. Tem esse problema. O Palmeiras vai perder muito se não tiver o Rony. Mas, mesmo assim, eu acho que é um jogo para o Palmeiras... Opa, peraí, ó, estamos aqui de volta. Então, eu dou esse 1% para o Palmeiras para seguir o Djalma. Se eu não estou enganada, cada clube com 2 desfalques, né? Do lado do Palmeiras, o Zé não joga e o Rony é dúvida, na verdade, não é desfalque confirmado. Do lado do Flamengo tem certeza de desfalque. O Léo Pereira e o Gabigol sequer viajaram, ficaram fazendo tratamento. Mas eles já não no jogaram Rio de no meio de Janeiro, semana. exato. Mas eles já não fazem essa falta. Desfalque, né? Ah, é? Não sei. Mas não é desfalque? Você tem o Pedro pra pôr, o problema é esse. E você põe quem no lugar do Rony? Aí você põe o Hendrick, que é muito mais novo, mais jovem. Olha a diferença você colocar o Pedro no Gabigol. O Léo Pereira, ótimo zagueiro. Quem joga no lugar dele? Tem mais 8 pra pular no lugar dele. Então, assim, é diferente, gente. Eles estão dizendo que os desfalques do Flamengo não fazem falta, então não é que não faz falta, mas você tirar o Zé Rafael, o peso de não ter Zé Rafael, não ter o Rony, e aí vai de elenco. E parabéns ao Flamengo que tem esse elenco pra olhar no banco e falar, aqui eu vou de Pedro, tá tudo bem. Agora, como é que eu faço com o Zé Rafael? Como é que eu faço se tiver o Rony? O Zé Rafael, eu vou improvisar o Rios. Menino, vem pra cá, põe o Fabinho, não, põe o Luan de volante. É muito diferente de perder o que vai perder o Flamengo com as opções que tem. É porque o Palmeiras não recheou o elenco como o Flamengo é recheado. Então, assim, pesa, tal, tá todo... Não sei lá, o Gabigol é titular absoluto, é isso? O Pedro não serve? Parece que não sei, não, mas o Pedro, pelo amor de Deus, quantos gols já fez esse ano? Não, claro que serve, mas eu digo assim, às vezes que teve os dois e precisou optar por um só, né? Eu também acho que ele é o titular do Sampaoli, eu também acho que é o Gabigol. Mas aí tem muito problema. Aí o Pascoal vai começar a dar risada. No meu banco lá do Sampaoli, Pascoal, tem o Bruno Henrique para entrar, tá? Ô, Bruno Henrique, quebra o cara ali pra mim. Cebolinha. Olha lá. Thiago, entra ali. Na zaga, tô com problema, tá ali, Davi Luiz.
No gol eu tô com problema, tá ali, Rossi. Nossa, entendeu? Não tem o que reclamar. O Luiz Araújo faz aquela ponta direita ali, viu, que eu tô precisando atacar. Pô, o técnico do Palmeiras olha pro banco e fica tentando solução. O técnico do Flamengo olha pro banco, não consegue parar de enrolar de rir. É a diferença entre os dois. Ainda o Palmeiras já negociou, já está feito o negócio. O Palmeiras tem 2 negociações encaminhadas, uma com o Qatar. O Tabata vai para o Qatar e o Rafael Navarro vai para os Estados Unidos, para o Colorado Rapids. Sim. Então, os dois já não jogam mais pelo Palmeiras. Acabou. Eu vou dizer para vocês, tem coisa na vida que é melhor perder do que achar. Então, eles não aconteceram no Palmeiras. Não foram utilizados, né? Não, eles não aconteceram no Palmeiras. O Navarro não pode reclamar de oportunidade. Ah, mas ele fez aquele jogo do ano passado da Libertadores, fez 5 gols. Não me lembro agora se fez 4 ou 5 naquela oportunidade. Deitou e rolou contra o time da Bolívia. Oriente Petroleiro, foi isso? 4 gols contra o Oriente Petroleiro. 4 gols com o Oriente Petroleiro. O negócio assim é absurdo, um atropelamento. Então, não teve um outro momento. O Tabata... Desculpa. Hã? Não, é porque me sopraram aqui no ouvido e eu entendi errado. É Independente Petroleiro. Independente, pior ainda do que o Oriente. Independente Petroleiro. O outro Tabata, na minha análise fria do que o Tabata fez no time do Palmeiras, jogou uma partida bem. Uma partida. E machucou na sequência, né? Aí machucou no outro jogo. Quando ele fez o melhor jogo dele, se machucou. Puxa vida, então, como disse a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, se o treinador liberar, ela faz negócio. Se o treinador não liberar o jogador, ela não fará negócio. Sim. São 2 atacantes que o Palmeiras está liberando. 2 atacantes. No pedido inicial do treinador do Palmeiras para reforços desse ano, desde sempre eu falo isso, né? São 4 jogadores. Um zagueiro, um volante, um meia e um atacante de lado. Será que a presidente do Palmeiras vai suprir essas necessidades nessa janela? Agora ou nunca, né? Se passar essa janela também, aí só o ano que vem. Aí só o ano que vem. Ô, Djalminha, eu vou falar um negócio pra você, viu? Às vezes eu duvido que seja água nesse copinho que tem aqui na nossa mesa. O meu mas ali daquele lado, às vezes eu fico em dúvida. Isso aqui, quer experimentar? Não, acho melhor não. Voltando para o jogo, Djalma, é desse jeito mesmo? De um lado é sorriso atrás de sorriso para fazer substituição e do outro a coisa está mais complicada? Nesse ponto, sim. Não dá para comparar os elencos, né? Os times se equiparam muito. Conjunto, acho que o Palmeiras ainda é superior, mas quando você olha para o banco, não resta dúvida que aí o Pascoal tem razão. O Sampaoli fica muito mais tranquilo e mais à vontade, né? Na hora de mexer, de fazer até mudanças táticas com os jogadores que ele tem no banco. Eu acho que na parte de substituição, o Sampaoli está muito mais tranquilo com o Abel. O Abel realmente, assim, principalmente quando a gente fala dos desfalques do Palmeiras, né? O Pascoal citou aí, saiu o Gabigol, entra o Pedro. Saiu o Léo, tá lá o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. No caso do Palmeiras, não. Um Zé Rafael, por exemplo, é complicado hoje substituir esse jogador para o Palmeiras. Não tem no elenco um jogador com essas características. O Rony está jogando demais, é o atacante principal hoje do Palmeiras. Então, assim, quem entra no lugar do Rony, o Endrick, ainda está pedalando, ainda não se firmou completamente. Então, assim, eu acho que nesse ponto o Flamengo tem vantagem, sim, no elenco, na mudança, de até no resultado negativo alterar, se estiver vencendo. Então, o Palmeiras precisa realmente contratar. Assim, na parte do ataque, eu nem considero tanto, mas volante e na zaga, o Palmeiras está realmente necessitado de jogadores para essa posição. Pensando nisso, eu fico imaginando que esse jogo no Allianz vai ser um jogo no estilo que a gente já viu, mais próximo à chegada do Abel, né? Pelas peças que faltam, pela falta que a gente sabe que faz o Zé Rafael ali naquele meio campo. Talvez seja um Palmeiras um pouco mais
reativo, é que é difícil imaginar hoje em dia o Palmeiras deixando a bola com o adversário dentro da casa dele. Mas pela circunstância, eu não sei se não é esse o jogo que a gente vai ver, não. Mas tem uma semelhança em termos de estrutura do jogo do São Paulo para esse jogo do Flamengo. No jogo do São Paulo, o Caio Paulista atropelou o Mike e pode ser repetido o fato. Lado esquerdo com do o Bruno Flamengo Henrique ou com o lateral esquerdo do Flamengo. Se o Palmeiras não tiver um homem liberada que tenha condições, né? Que jogue, o Arthur vai jogar, deve jogar. O Arthur tá bem melhor da lesão e deve jogar, né? Deve jogar. Como a gente não vê mais treino, e é uma coisa que eu adorava fazer, era ver treino, para eu entender o que o treinador estava trabalhando, de que forma as coisas seriam construídas, mas a gente vai ver no jogo. Sim. Porque se largar outra vez de mano o Mike com os jogadores, principalmente com o jogador que dá um tapa na frente e sai correndo atrás, é uma loucura. O Caio Paulista ganhou todas no físico do Mike na partida diante do São Paulo. E isso pode se repetir no jogo contra o Flamengo. O pior pecado que o Palmeiras pode cometer é colocar o Luan de primeiro volante. É o pior pecado. Mas com o Arthur voltando, você acha que se mantém? Porque e a gente tem que analisar o comportamento dos times. Ele pode botar o Arthur e o Dudu, ele pode tirar o Rios e botar só um volante e o Gabriel Menino. Você sabe qual foi a principal preocupação no time do Palmeiras durante o jogo contra o São Paulo? Qual? Quando o Gabriel Menino se agachou e botou a mão na perna. Ah, sim. Você sabe que deu calafrio lá. Eu tô falando uma coisa, eu recebi de informação, eu não sou baú, eu tô aqui para ficar... Porque o baú é que guarda a coisa, né? Tá certo. Então, eu não sou baú. O pessoal me falou assim, Pascoal, quando o Gabriel Menino botou a mão na perna, os caras ficaram de cabelo em pé. Não tem outro para jogar. Não pode perder força no meio campo não mais, não tem quem jogue. Por isso o Gabriel chegar nesse ponto da temporada com esse tipo de susto, né? Não. Pelo dinheiro e estrutura que o Palmeiras tem, alguém já deveria ter sido contratado para suprir aí essa deficiência. O que a gente vê do outro lado sobrando, né? Chegou mais um jogador do meio campo para disputar a posição ali, que é o Alan, para ver como é que vai ser no Flamengo, enfim. Todo jogo. No Rio junto com... claro, mas todo jogo a gente fica, e daqui para frente mais ainda, né? Ah, agora vai jogar o Alan, vai ser titular, é o Thiago, é o Pulgar, é não sei quem, enfim, sobra gente ali para que a gente questione aqui o que o São Paulo vai pensar. O último jogo foi um jogaço, né? 4-3 e tal, mas era outro técnico, né? Era o último jogo foi a Supercopa, né? Supercopa, Vitor Pereira e tal. Recopa, né? Recopa. Campeão de brasileiro é a Copa com Sul-Americana. Foi Supercopa, Brasileiro e Copa do Brasil. Então tá. Enfim, é verdade. A outra foi com o Del Valle, né? Que ganhou a Sul-Americana. Não lembrar essas coisas. É melhor. Mas enfim, foi um 4-3. Tinha Gabriel e Pedro. Era Vitor Pereira, mas era Gabriel e Pedro. Os dois estavam e tal, 4-3. E foi um jogo mais ou menos desse jeito que você está falando aí. O Palmeiras ficou 40% com a bola, o Flamengo ficou 60%. E eles quase que conseguiram finalizar o mesmo número de vezes, principalmente no gol e tal. Foi muito parecido, mas o Palmeiras fez 4 e o outro fez 3, assim. Eu acho que você tem razão. Talvez a gente veja isso, viu? Já com esses desfalques aí, volta a repetir, o Rony pode fazer diferença nessa escolha, inclusive escolha tática do Abel. A gente pode ter até o Flamengo com mais bola, assim, tal, no pé, e o Palmeiras meio a estilo início do Abel, sim. Mas vai ser sensacional, é muito difícil prever, né? A gente está falando aqui, o cara do Palmeiras, pode até falar, o cara do Palmeiras sabe que o time está jogando mal, perto do que ele se acostumou, que a gente costuma usar essa expressão errada, né? Está mal acostumado, né? O palmeirense está mal acostumado. Ele estava bem acostumado, porque só ganhava, e agora ele está sofrendo com isso. Então ele sabe que o Flamengo está no momento melhor, mas ele fala, que nada, aqui em casa cheia, vamos lá. Isso aí é agenda, né? Daqui a pouco a gente pode até falar dela, porque também é uma agenda complicada, mas o que eu estava pedindo era a sequência do Mas sabe por que é complicada? Né? Fácil. Qualquer time você escolher, a agenda é complicada, porque vem dentro do que a gente falou dessa rodada. Não tem jogo mamão com açúcar, como diz o Pascoal, tudo muito complicado. Olha lá, Djalma, piores sequências do Palmeiras desde... inclusive o Abel perdeu mais para o Flamengo do que ganhou, hein?
Mas isso aí é o quê? A sequência ruim dele. Ruins que ele teve. Você está vendo ali, Djalminha, que a 19% de aproveitamento foi quando ele ficou de setembro a outubro de 21. Logo ali perto da chegada, né? 7 jogos sem vencer. E as outras estão todas empatadas, ou seja, se por acaso não vence esse jogo, ele já vai chegar de novo perto da pior sequência que ele teve no Palmeiras. Mas isso é susto ou é combustível pro Abel? Porque eu fico com a sensação de que ele vai saber usar isso, Djalma. Acho. Ô Dani, eu digo uma coisa, o Abel não vai, de maneira alguma, eu já digo até antes, jogar deixando o Flamengo propor o jogo, o Flamengo ter a posse de bola, até porque, assim, o Flamengo, as dificuldades que o Flamengo tem, elas são defensivas. Né? Então, se você deixar o Flamengo com a posse de bola dominando o jogo, o adversário tem poucas chances. Foi o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense abdicou de atacar. É lógico que é um jogo diferente, né? É um jogo de 180 minutos, é Copa, então ele, como fez o gol no início, ele jogou os 90 minutos praticamente se defendendo. O Flamengo não sofreu riscos depois que o Atlético Paranaense fez o primeiro gol. Sim. E assim, o Palmeiras não vai permitir isso. O Abel viu o jogo, sabe que o Flamengo gosta disso, ter o controle do jogo. E aí, realmente, com a sua qualidade e da maneira que vem jogando, consistente, bem postada dentro de campo, dar muita oportunidade para o Flamengo conquistar a vitória. Então, acho que o Palmeiras vai pressionar o Flamengo e não vai deixar que o Flamengo tenha essa bola mais tempo, não. Acho que o Palmeiras vai se impor nesse jogo, porque eu vejo que é a melhor maneira de tentar neutralizar esse Flamengo, que quando tem a bola é uma equipe muito difícil de ser batida. Só para virar um pouco a ótica, né, para olhar da ótica do Flamengo para esse jogo, existe dúvida existe dúvida se o Sampaoli vai repetir a escalação, Pascoal. Não tenho nenhuma dúvida. Mas eu vou te explicar por quê. Não, nesse aspecto eu não tenho nenhuma dúvida. Ele não vai repetir a escalação. Mas pelo seguinte, são 2 jogos agora em gramado sintético para o Flamengo. O Flamengo não está acostumado com esse tipo de gramado e os jogadores costumam sentir alguns, né? Principalmente os que estão voltando de lesão recente. Então, assim, Bruno Henrique, próprio Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que juntos a gente sabe o que podem fazer nesse meio campo, assim, há quem acredite que ele não vai começar a partida com os dois. Pensando nesse jogo, mas também olhando um pouco, não dá para esquecer a Copa do Brasil, é jogo decisivo e é 1 gol de vantagem para o sintético. Então não é tão grande essa vantagem. Você pouparia, você pensaria, Pascoal, de repente em segurar quem não está tão ali na ponta dos cascos? Eu penso completamente diferente. Quarta e domingo dá para jogar tranquilo. Não dá para jogar 3 vezes por semana. Agora, quarta e domingo... Mesmo sendo sintético? Gente, o Djalminha jogava em campo careca, gente. Eu ia dizer isso. Esse sintético aí, eu acho que causará menos riscos aos jogadores do que o estado do Maracanã atualmente. Que o Gabigol foi lá e disse que... Canóbio disse que não. Né? Canal disse que não, mas claro. O Gabigol disse que torceu um pé lá dentro. E o treinador disse também que o campo não pode ser dessa forma. O Sampaoli falou também que estava horrível. Então, assim, é diferente o sintético, sim, todo mundo que vai jogar comenta e tal, mas também não é a primeira vez. O Flamengo já veio aqui e jogou bem, né? O Flamengo já esteve aqui nesse campo e jogou bem. Trouxe, às vezes, teve um além, trouxe menino, trouxe uma meninada aí e jogou muito bem. Não é por isso. E estava lembrando nesse jogo aí também, do 4-3, o centroavante do Palmeiras foi o Hendrick. Ele só saiu no segundo tempo, não marcou gols, mas tinha o Rony, aí o Rony jogou pela direita que não havia o Arthur. Entendeu? Era Rony, Rafael Veiga, e o Hendrick na frente e o Dudu pela esquerda. Dessa vez, ele tem o Arthur, então ele pode botar o Rony na frente. E fica tem o Veiga. O Rony e o Hendrick. Mas enfim. Com o Veiga jogando na dele, não de aberto, de meia ponta, né? Aberto pelo lado do campo. Eu acho que é um desperdício de talento ficar um Rafael Veiga aberto pelo lado do campo. Bom, é um baita jogo. É que eu tenho compromisso, senão eu ia ver esse jogo sábado. É um jogo daqueles que a gente chama de imperdíveis e tal, mas eu tenho que buscar a neta no aeroporto. Mas jogo eu iria. Bom de assistir. Se eu tivesse outro programa, eu iria. Qual que é o Flamengo ideal para entrar nessa casa do Allianz, pensando no Bruno Henrique, jogador de velocidade, que fez bons jogos, mas está voltando de lesão, Arrascaeta. Como é que você montaria esse Flamengo? Olha, Dani, é aquele negócio, Sampaoli, ele tem muitas opções. Num jogo como esse,
Eu penso assim, o Flamengo jogou muito bem na quarta-feira, mas assim, é um jogo diferente, né? O Palmeiras deve propor e então você tem a possibilidade de contra-ataque, de usar velocidade. Então, a possibilidade do Bruno Henrique de início, eu não descartaria não, porque além de vir entrando muito bem, ele foi entrando pouco a pouco nos jogos, mas agora já se vê um Bruno Henrique completamente recuperado. E com as características do jogo, utilizar a velocidade no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente sabia que era um Atlético Paranaense muito fechado. Então, essa velocidade do Bruno Henrique, ela não tinha como ser explorada porque o Atlético estava todo atrás. Mas num jogo contra o Palmeiras pode ser que altere. Mas aí você teria que ver quem sai. O Sampaoli não está abrindo mão, vamos dizer, dessa trinca de volantes aí, né? Que o Gerson está jogando um pouquinho mais avançado e ele não está abrindo. Ou é com o Thiago Maia, ou com o Pulgar, ou com Pulgar e Vitor Hugo. Nesse jogo não vai ter o Pulgar, né? Então, eu acho que é difícil dele tirar, de repente, um Arrascaeta. E aí complica mais a entrada do Bruno Henrique. Eu acredito que o Sampaoli deve entrar com a mesma equipe que jogou aqui na quarta-feira. Mas se ele for fazer alguma, com exceção do Pulgar, obviamente, que está suspenso. Se ele for fazer alguma alteração, eu pensaria na entrada do Bruno Henrique agora. Complicado ver quem sai, né? De repente, poderia sair o Vitor Hugo. Mas como não joga o Pulgar, eu acho que ele vai entrar com a mesma equipe. Eu também acho que o Bruno... A gente tem falado isso, né? Do jeito que ele está voltando, uma hora talvez se torne, assim, inquestionável que ele tem que sair jogando. Mas eu acho que ele vem com o mesmo esquema. Não sei se é esse jogo, né, Mauro? Porque abrir ali a proteção dos volantes talvez seja complicado. Não vai tirar o Everton Ribeiro, né? Que seria outra opção, tirar o Everton. Acho que não vai, né? A gente nunca sabe o que o São Paulo pensa, como é que ele está estudando para esse jogo. Eu acho que é uma ótima opção ter o Bruno Henrique para um segundo tempo de novo, até chegar um momento que, talvez, quando voltar o Gabigol, que eles estavam já mais entrosados do que ele com o Pedro, né? Eles jogaram tão bem lá desde 19, e aí o São Paulo possa pensar nos dois. E o curioso é que a gente já não questiona, né? Por que não o Cebolinha, né? Você vê como a coisa... Ó, é a roda gigante que diz o branco, né? Uma hora em cima, uma hora embaixo. Assim, pô, baita do jogador, né? Que, não, a gente poderia estar com a manchete, né? Se o Bruno tivesse machucado. Põe o Cebolinha, não põe? Característica diferente, mas é correria, é pelo lado, etc. Mas a gente já não pensa nele já. É mais um para Pascoal olhar pro banco e falar, pô, mas eu nem aproveito. Você vê como é que tá a coisa, hein? Tipo, o Lino entra lá e resolve a parada. Pode jogar aberto na direita, aberto na esquerda. Vem aqui, você e eu aqui, ó. Vem cá ouvir um segredo, vou contar só pro Pascoal e vou falar baixinho. O Pascoalzinho, eu não ia ficar surpresa se ele começasse com o Luiz Araújo esse jogo, em vez do Bruno Henrique para dar velocidade do outro lado. Eu não tenho certeza se... O Alan já está em condições de jogo? Não, o Alan está no Rio ainda se recuperando junto com o Léo Pereira e o Gabigol, Djalminha. Entre Palmeiras e Flamengo e temos o duelo UFC. Vocês o quê? A gente é muita gente, hein? Gente que gosta. Estão reclamando da nossa produção? Não, né? Não sei, não. Pode colocar na tela que teremos o duelo UFC. A gente é muita gente. Obrigado, Vinícius. Já não chega o Fabrício, agora é você. Não vale ficar no muro, tá até avisado ali, ó. Então a gente já começa, obviamente, pela posição de goleiro. Um faz uma boa temporada, o outro é goleiro da seleção brasileira. O Everton e Matheus Cunha e Oswaldo Pascoal. Há necessidade? Eu acho que não, mas aqui é democracia. Everton. Palmeiras nessa aí. Djalma, podemos? O Everton, mas só ressaltar que o Matheus Cunha está agarrando muito. Tá agarrando muito, concordo com você. Um goleiro em crescimento, um goleiro ainda mais jovem, né? Mike e Wesley, Djalma. Vou começar por você, esta lateral direita. Eu ouvi aí que falaram que a avenida é pelo lado do Mike e o Wesley tá jogando muito bem, o menino tá se esforçando, mas eu fico com o Mike. Então voto do Djalma no Mike. Votou no Mike ou no Votou no Mike. Não. Eu acho que o Wesley será melhor na carreira do que o Mike, mas no momento o Mike já está mais amadurecido, eu vou de Mike.
Eu vou de Wesley. Como o futebol é momento, como diria o poeta Nicola Ratchop, que o Djalminha conheceu, o pai do Djalminha também conheceu, Wesley. Ih, rapaz, então olha quem vai ter que trabalhar. A Mini. Sextou com a Mini, porque eu acho que é o momento do Wesley também. Então, Mini, Mike ou Wesley? Quem vai entrar no nosso duelo FC, amiga? Mike. Ih, rapaz, botou o Mike. A Mini sabe tudo. Puxou o saco do Djalma, né? Tamo junto, hein, Djalma? Tamo junto. Luan e pra Fabrício Bruno. Presidente. Eu vou de Fabrício Bruno. Nossa, aí a torcida não queria, perguntou por que ele foi contratado e hoje eu acho ele absoluto na defesa. O Luan é bom zagueiro, muito questionado, às vezes nem é titular absoluto, inclusive, né? Mas Fabrício Bruno. Pascoal. Eu não sei nem se o Luan vai jogar de zagueiro. Pode ser que ele jogue de volante entre o Murilo do lado do na Gomes, zaga. né? Mas mesmo com o Murilo ou o Luan, eu vou ficar com o Fabrício Bruno. Acho que o Fabrício é um zagueiro que está dando muita segurança para a defesa do Flamengo. A dupla de zaga do Palmeiras, o Gomes e o Murilo, é uma dupla de zaga muito competente. Mas nesse estágio, o Fabrício Bruno está melhor. Eu acho uma injustiça, porque o Luan é bom zagueiro, mas o meu voto também é no Fabrício Bruno. E eu quero saber o Djalma se ele votaria no Luan. O Fabrício entrou aqui, primeiro jogador rubro-negro. Djalma. Não, 2 bons zagueiros, mas votaria também no Fabrício Bruno. Unanimidade, como acredito eu que vai ser também unanimidade a outra posição de zaga. Há necessidade? Um beijo pro João Guilherme. O Gustavo Gomes é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Estou com você. Podemos, senhores? Sim, no momento, sim. Então, é isso, Djalminha? Poder pode, mas lembrando que é aquele mesmo caso, né? Soares e Tiquinho. Carreira melhor do Davi, mas fico também com sim. Gustavo Gomes. Perfeito. Então, aqui temos a linha de defesa quase fechada, porque o Pascoal agora vai começar a votação entre Piquerez e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Mas sem justificar, sim? Que aí é taco-taco, não é Piquerez, não? O Piquerez, como o estilo de jogo do Flamengo proporciona ao Ayrton Lucas ter as avançadas que ele tem pela lateral esquerda. E ele é muito eficiente. O Piquerez também é zagueiro de seleção, ele é lateral de seleção, ele joga na seleção do Uruguai. Só que o Piquerez, taticamente, ele entende melhor o jogo do que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um carrilheiro. Ele vai passar todas em cima da linha para pegar a bola no fundo. No último jogo ele jogou caindo para o meio aberto, hein? Também, já mudou a posição. Também. Muito obrigado. E o Piquerez é um cara que taticamente já tem um tino melhor. Se avança o lateral direito, ele já dá aquela fechadinha. Se passa, quando passa, não dá para voltar, ele volta por dentro. O Piquerez tem muita capacidade técnica, mas eu fico com o Ayrton Lucas. Piquerez foi um grande acerto do Palmeiras, né? E tinha um Vina que era muito bom já também, aí foi embora, aí veio o Piquerez e tá muito bem. Eu acho que o Piquerez está muito bem, mas entre uma seleção e outra eu vou ficar com o Ayrton Lucas da seleção brasileira. Djalminha, quer botar uma dúvida aí para eu fingir que vou desempatar ou você quer já saber meu voto? Não, pode dar o seu voto, Dani, não tem problema não. É que o meu voto vai eleger o rapaz, Djalma. Vai você primeiro. Assim, eu só queria falar um pouquinho assim, porque são jogadores muito bons com características totalmente diferentes. Diferentes. É de acordo com o time que você tenha, né? Eu acho que eu escolheria assim. Como eu sou mais ofensivo, eu vou de Ayrton Lucas. Então, unanimidade, a lateral esquerda, Ayrton Lucas. Vamos dar uma corrida aqui nesse meio campo para a gente chegar lá na frente, que faltam 8 minutos para a gente ir embora. Bom, Richard Rios e Thiago Maia. Richard Rios foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na derrota para o São Paulo. Rios e Luan, na minha opinião, foram os melhores jogadores do Palmeiras. Ponto. O Thiago Maia já não é mais titular do time do Flamengo. Eu vou ficar, como o Djalma falou que ele gosta de um time mais chegando, eu vou ficar com o Richard Rios. Eu vou de Thiago Maia, apesar de achar que ele é melhor quando ele tem um marcador do lado dele, ele sozinho não garante muita coisa, mas para deixar o Djalminha agora votar em terceiro e o Mauro vai ter que resolver o final dessa. Eu voto no Thiago Maia. Eu acho que o Richard Rios
não é superior ao Thiago Maia, não sei, no futuro, na sua carreira, hoje eu sou Thiago Maia. Exatamente o que eu ia dizer, Djalma, estamos afinados nisso. Acho que o Rios ainda vai ter uma carreira muito interessante, joga a bola, mas hoje eu estou com o Thiago Maia. Então não precisamos da Mini. Gabriel Menino e Gerson, presidente, começa essa camisa 8 aí. Para te adiantar, para não gastar seu tempo. Para não gastar tempo, então é sem gastar tempo essa? Essa não tem, o Gerson, o Coringa é... Djalma quer fazer alguma ressalva? Não, já só acho que o Flamengo está escalado aí de uma maneira diferente. Mas talvez não pode ser um Vitor Esses duelos Vitor não Hugo. São necessariamente o que a gente vai ver ali. O Gerson hoje não é mais o segundo homem de meio de campo, ele está de terceiro, né? Ele Sim. está um pouquinho mais na frente. Já vê quem é que escalou esse Flamengo? Quem é que foi que escalou aí? Porque temos que conversar com a produção. Foi a nossa produção que fez bom. o melhor que ela pôde aqui para colocar. Beleza. Porque ler a cabeça do São Paulo, se há de convir, não é um negócio muito fácil, né? Então até aqui nós temos o Everton Mike, Fabrício Bruno, Gustavo Gomes, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson. Pascoalzinho, agora você vai resolver essa aqui, ó. Arthur e Miteiro. Arthur. Rápido e rasteiro, até rimou. Mauro? Não, defendo sempre não tirar o Everton Ribeiro do time, jogador de seleção, mas vou votar no Arthur. O momento do Arthur, né, Djalma, chama a atenção pela maneira como ele se encaixa na necessidade desse Palmeiras. Também concordo com o momento do Arthur, excelente, mas meu voto é pro Everton Ribeiro. Então trabalharemos com a Mini. Tá 2-2, é? Por que você votou no Everton Ribeiro? Não, eu perguntei para ele. Mas agora deu uma empatada aí, porque o Arthur se encaixou muito bem, tá bonito. Mas eu também defendo que ele não é descartável no time do Flamengo. E eu falo isso desde 17. O comprometimento tático do Everton Ribeiro faz diferença para o todo. Então, Mini, você desempata, amiga. Arthur e Miteiro. Everton Ribeiro. Ih, rapaz, entrou o Everton Ribeiro. A Mini sabe Tô tudo. entendendo não, A Mini tá puxando o saco do Djalminha. Tô querendo entender isso aí. Eu acho que a Mini... isso. A Mini tinha que já decidir esse próximo aí, sem a gente votar. Faz de conta que já tá empatado. Esse Rafael próximo a Veiga gente e a vai lá em Arrascaeta, quem deixa pra entende do Mini. riscado. Pelo amor de Deus. jogou nessa? Djalma! É isso. Então o que vale é só Comece. o voto dele. Eu não quero me meter nisso não, Pascoal. Ô, Dani, eu gostaria muito de votar no Veiga. Até porque 2000 eu queria que um meia brasileiro, né? Até porque para estar na nossa seleção. Mas o Arrascaeta é brabo. Eu fico com o Arrascaeta. Pegar os 2 últimos jogos do Arrascaeta é difícil não dar voto. Para vocês não dizerem que eu estou mudando meu voto aqui, porque eu já senti nas entrelinhas que eu estou sendo acusada disso, eu vou dizer logo que eu vou acompanhar o relator e meu voto é no Arrascaeta. Tá bom, perfeito. Mas eu quero fazer uma menção honrosa pro Rafael Veiga. Eu acho que quando ele joga na meia, na posição dele, ele é um jogador diferente. A bola parada dele tem muito efeito, é um jogador que constrói muito nessa falta lateral, na falta frontal, na jogada de escanteio. A jogada... Eu sou fã do Arrascaeta incondicional. O debochado, para mim, é difícil de encontrar um jogador como ele. Mas eu quero fazer uma menção honrosa para o Rafael Veiga. Repito sua última frase. Também Arrascaeta com menção honrosa. Claro. Rafael voto Veiga, estamos Arrasca falando de aí. jogador de seleção brasileira, né? Perfeito. Temos agora 2 posições e o treinador. Vamos pelo treinador que vai ser o mais rápido? Abel Ferreira. Então, acho que a gente já pode, né? Alguém quer fazer uma menção honrosa ao Sampaoli ou ainda não é para tanto? Porque o Abel Ferreira faz um trabalho mais sólido. Resolvemos assim? Sim. Aí as duas... Tá acertando o time do Flamengo aos poucos, mas Abel. Perfeito. Menção honrosa, Dudu então. e Bruno Dudu Henrique. e Bruno Henrique. Vai, Pascoal. Bruno Henrique. Bruno Henrique? Seco. Acabou de voltar de lesão? Mauro? Futebol é momento. Do Dudu não é bom, mas Dudu. Ué, Porque o Bruno tá voltando agora, só fez 2 Agora... jogos. Entendeu? Aí sim! O Mauro é diferente, eu né? gosto desse tipo de situação, É o cara. presidente eu gosto da assim, resenha, cara. Na bucha. rapaz. É por isso que eu... Então tem um voto pra cada lado, Djalminha. Vai O Bruno nessa. tá voltando. Dudu. Vai lá, estamos fechados. senhora? Dudu. Mini, querida, vem cá desempatar, porque futebol é momento, como diz Oswaldo Pascoal. É isso. Dudu. Ah, lá. Ai, Força já não, foi no Dani. Dudu. Pô, ela tá puxando um saco do Djalma hoje, que eu não sei o que tá acontecendo com a Mini. A Mini Tem sabe isso. tudo. Sabe tudo. Tem isso, Mini, tem isso. E Tem agora ficou isso. a última Tem posição sim. aqui. O Rony não tem condição de jogo. Não sei, Não sabemos, é isso? não sei. Eu acabei de receber Então a uma gente- informação Opa. aqui
de que a pessoa com quem eu mandei uma mensagem me retribuiu e disse assim, o time vai completo. Eu perguntei, o que é time completo? Ele falou, todo mundo. Então aí pode eu falei, ser mas Zé Rafael e o Rony? Ele me respondeu, vai todo mundo. Eu não sei se isso se é uma... Todo mundo relacionou todo mundo, isso relacionou já é um fato. todo mundo. Agora, se vai jogar todo mundo, eu já não tenho certeza. Mas entre os dois... Pedro. E se fosse jogador. o Rony? Aí ia ser parada dura, mas aí é Pedro. Aqui é Pedro, então eu vou Um é bagunçar. centroavante, um é jogador da seleção sub-20 e outro é jogador da seleção principal. Então eu vou só bagunçar a casa aqui, porque se tem informação de que o Rony está relacionado e o Bruno Henrique também está relacionado e a gente não sabe se ele vai ser titular, eu vou fazer justiça e eu vou com o que o Palmeiras tem de mais sólido. A brincadeira não é o Endrick, é Rony e Pedro. Ah, você mudou? Mudei. Ah, tem isso, mano? Eu vou abrir o regulamento. Não, eu vou abrir. Peraí. Você tinha que ver. Regulamento Não sei se deu pra aqui, prestar atenção. A hora que ela fala isso, a cara do Mala. Artigo 171. Artigo 171. Faixa 2. Está escrito aqui. A apresentadora pode, em caso de informação de última hora, mudar a brincadeira. Tadeu Schmidt agora tá apresentando nosso programa. A Dani não quer unanimidade. Rony ou Pedro? Eu não voto não, só digo aos corintianos que não verão a estreia. Tem que acabar o negócio aqui. Rony ou Pedro? Não vai ter Rojas. Não vai ter Rojas. Não chegou E no Rony e Pedro? O que a senhora quiser aí. Ô, Rony Djalma, Pedro, Rony eu vou Pedro. votar no Pedro. O Endrick tende a ser melhor e tal, mas assim, tá muito novo, Pedro, muito verde. Pedro. Hoje é o Pedro. O Endrick Vai, tende Djalma, a ser pra gente ir embora. Ô, Dani. Ô, Dani, só uma dúvida. É Endrick e Pedro ou Rony e Pedro? No momento, no momento de verdade eu fico com o Rony. Então a Mini vai ter que desempatar essa também tem estourado isso? pra gente ir embora. Rony e Pedro empatou. Se fosse Endrick e Pedro, o Pedro já tinha entrado. Mas Rony e Pedro empatou e ela colocou o Pedro porque o pessoal já tá querendo ir embora. Só pra gente dar passada. Enche a tela aí, vamos embora com a tela cheia, que hoje é sexta-feira pra bagunçar o Tira negócio. essa tela aí que nós vamos levar O uma Everton, pancada. Mike, Fabrício Bruno, Gustavo Gomes, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Dudu e Pedro, treinados por Abel Ferreira. Chegaria onde esse time no Campeonato Brasileiro? Amanhã vamos saber se é Palmeiras ou se é Flamengo. Um beijo pra você. Então tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo. Escreva nos comentários seu palpite, não se esqueça. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Amanhã, então, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Palmeiras. Então é isso daí, nação. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.